Salve, salve galera, aqui é o professor Marcelo Guerra e bem-vindos a mais um Mapa Mental Explicado, quadro na qual eu explico meus desenhos e alguns mapas mentais e disponibilizo gratuitamente no meu site geografiageek.page, só baixar lá. E se você curte esse canal, essa iniciativa que visa agradar não só os meus próprios alunos, mas também vestibulandos de maneira geral, curiosos, pessoas que curtem geografia, geopolítica, história das ciências, a melhor forma de incentivar essa iniciativa é se inscrever no meu canal, inscreva-se, portanto, curta esse vídeo, comente, mande sugestões, estamos totalmente abertos e temos outras páginas aí disponíveis, Geografia Geek no Instagram, Prof. Guerra Gel no TikTok. Segue lá. Bora começar pelo território, tá? O território canadense de cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados, beirando os 10 milhões de quilômetros quadrados, ao norte da América do Norte, é o segundo maior país do mundo, perdendo apenas para a Rússia. As cidades mais populosas do país são Montreal e Vancouver. O país ele é dividido em 10 estados, sendo que Ottawa é a capital do Canadá. E um ponto importante acerca do Canadá é a formação territorial, né? Conteúdo de geografia, de 8º, 9º ano, né? O território canadense, gente, se consolida no fim da Guerra Civil Americana, que se aprende em história também no 8º ano, se vê um pouquinho no 2º ano do ensino médio, né? Mas basicamente as colônias inglesas do Canadá optaram por criar uma união por temerem uma invasão americana que parecia muito fortalecida diante do contexto da Guerra Civil. O território ele era dividido entre ingleses e franceses, em Canadá do Oeste e Canadá do Leste, que era popularmente conhecido como Alto e Baixo Canadá, respectivamente. Mas o nome oficial desses territórios era Novo Brunswick e Nova Escócia. E em 1º de julho de 1867, eles se uniram por meio de um documento chamado Ato da América do Norte Britânica. E aí, a partir de então, todo esse território expressivo seria politicamente reconhecido como domínio do Canadá. E é aí que o Canadá nasce com um sistema político muito complicado, tá? Muita gente não entende, tá? E a ideia hoje é esclarecer um pouquinho esse modelo político do Canadá, tá? É uma monarquia constitucional, porque a Rainha Elizabeth, a Eterna, continua sendo rainha do Canadá mesmo com a sua independência política. É um Estado nacional federalista, com um parlamento democraticamente eleito, tá? Funciona mais ou menos assim, ó. O posto de monarca, chefe do estado do Canadá, é hereditário, ninguém tira ela de lá. O governo geral, né, ou governo general também como chamam, é indicado pelo primeiro-ministro, aprovado oficialmente pelo monarca e serve a mandatos ilimitados, ele pode governar quantas vezes ele quiser, mas na prática, de até 5 anos de duração. Isso porque há uma tradição no país. Após as eleições nacionais, legislativas, onde eles escolhem os deputados para ocupar a Câmara dos Comuns, o líder do partido com mais postos é automaticamente designado pelo governador-general ao posto de primeiro-ministro. Então é uma coisa meio recíproca, né? Quem chefiará o Estado será uma trichefiação de Estado, né? Na qual há um governador-general aprovado pelo monarca que indica, de acordo, diante da decisão democrática do parlamento, o primeiro-ministro, que esse sim é o chefe de Estado mais reconhecido. De maneira geral, na comunidade internacional, é visto como o chefe mesmo de Estado, né? Como se fosse o presidente. E nesse sistema parlamentarista aqui, ó, o parlamento canadense, que fica em Ottawa, consiste na Câmara dos Comuns, cujos membros são eleitos, e do Senado, cujos membros são nomeados pelo primeiro-ministro, tá? Então, quando troca o primeiro-ministro, o Senado troca inteiro também. E o Senado possui muito menos poder, muito menos capacidade de legislar, na verdade, eles só conseguem debater e adiar emendas, né? Do que a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Comuns é realmente o poder concentrado do legislativo. E aí, compreendendo esse sistema político complicadinho aqui, a gente mergulha um pouco na regionalização, tá? É um território grande, mas é muito bem dividido. Eu costumo dizer que é didático, é tranquilo entender as subdivisões do Canadá. Isso porque está muito concentrado as atividades produtivas, a população, há uma divisão bem clara, tá? Por exemplo, as províncias atlânticas, né? Cidades portuárias, litorâneas, é da onde parte a conexão da infraestrutura canadense, tá? Então, o maior centro de logística, de infraestrutura canadense, estão nessas províncias.
O Canadá Central, que é Quebec e Ontário, a junção do Canadá baixo e alto, o francês e o inglês, tá? É essa área aqui que concentra 90% da população do Canadá, tá? Então, basicamente, o país todo está aqui e é basicamente uma região expandida economicamente da região dos lagos, né? Que é a região sede da segunda revolução industrial no contexto do desenvolvimento da economia norte-americana. E o Canadá, de certa maneira, é isso. Ele é fruto da expansão da economia americana, tá? Que vai ocorrer primeiro no Nordeste dos Estados Unidos, que está aqui, ó, coladinho com esse pedaço, tá? E aí depois as províncias das pradarias, né? As padarias a gente gosta de falar para ajudar a lembrar. Mas pradaria é basicamente uma gramínea, tá, gente? Campos repletos de gramíneas. E pradaria e estepes são ambas gramíneas, mas com uma diferença paisagística muito comum, tá? As pradarias geralmente são de terrenos úmidos, encharcados, e elas são mais esverdeadas, tá? E as estepes geralmente são em áreas semiáridas, áreas mais desérticas, tá? Mas ambas são gramíneas, arbustivas, beleza? Então, o Centro-Sul aqui se destaca a atividade agrícola. Essa planície aqui, ó, que é praticamente uma continuidade da planície central dos Estados Unidos, aqui, a planície do Mississippi, é onde circula também os principais rios do Canadá e é onde tem alta produtividade agropecuária, que a gente vai ver daqui a pouco em que setores o Canadá se destaca. A costa oeste tem poderosa infraestrutura turística, né, onde fica Vancouver, por exemplo. Então, é muito comum você ter expedições e tal. Geralmente é a continuidade aqui das montanhas rochosas. Então, lá é uma área montanhosa tal. Você vira e mexe e vê Olimpíadas de Inverno ou esse tipo de eventos esportivos nessa região, tá? E o Grande Norte, que é dominado ou predominado pela floresta boreal e campos de tundra, a floresta boreal que é a maior floresta em extensão territorial da Terra, as coníferas, pinheiros, adaptados ao extremo frio dessa latitude altíssima aqui, tá? Então, é a região onde tem, assim, baixíssima densidade populacional, é um grande vazio demográfico, muito frio, uma paisagem gélida, né, que emenda aqui, ó, por exemplo, no Alasca, tá? Aqui seria a fronteira final do Canadá com o Alasca, que está nesse pedacinho aqui, tá? E aí, essa região concentra mais extrativismo, tá, gente? Então, principalmente extrativismo madeireiro. E isso tudo em conjunto consegue colocar o Canadá entre as 10 maiores economias do mundo atualmente. Mesmo o Canadá tendo uma expressiva dependência dos Estados Unidos, já que o Canadá participa do NAFTA, antigo NAFTA, né, agora USMCA, que é o bloco econômico junto com os Estados Unidos e com o México, o bloco econômico da América do Norte, tá? E boa parte das exportações do Canadá dependem de contratos e compradores norte-americanos. É o maior parceiro econômico da história do Canadá e do desenvolvimento do Canadá. Tá? E não é pouca coisa, não. Na verdade, é um dos maiores parceiros dos Estados Unidos também, e essa relação é muito mútua. Tá? Mas o que se destaca e acaba adquirindo muita clientela nos Estados Unidos, seu vizinho imediato, né? E sua única fronteira terrestre, né? O único país na qual o Canadá faz fronteira terrestre. Então, é uma potência mineradora e energética. Isso interessa muito os norte-americanos, tá? Principalmente petróleo, gás, níquel, ferro, urânio e ouro são os principais produtos minerais energéticos que o Canadá produz. A indústria é bastante avançada, tá? Principalmente nos setores têxtil, ferroviário. O Canadá é uma referência internacional em engenharia de trem, tá? E tem uma das maiores densidades ferroviárias do mundo. A malha ferroviária do Canadá é gigantesca. Se eu não me engano, atualmente é a terceira maior do mundo. Me corrijam se eu estiver errado, tá? O gênero alimentício, muito poderoso em toda a América do Norte, essa coisa da indústria alimentícia. O gênero eletrônico e automobilístico, e aqui se destacam as indústrias avançadas, tá? Então, o Canadá tem aí a dependência dos Estados Unidos, uma indústria avançada, mas se destaca realmente pela sua soberania territorial aí no quesito de disponibilidade de recursos energéticos. Mas a agropecuária é lógico que não fica para trás. Aquela região lá do meio, né? Aquela região que se destacam pelas padarias, né? As províncias das padarias, ela é uma região agropecuária. Olha só como é padaria mesmo. É pão, só que no seu estado in natura ainda, né? Estou falando do trigo. É um dos principais cereais exportados pelo Canadá. É uma das maiores potências produtoras de trigo no mundo, tá?
E todo o Ocidente tem uma demanda muito grande por consumo de trigo, então isso acaba reservando ao Canadá uma posição muito boa no mercado agropecuário. Tá? Também se cria gado bovino, suíno e leiteiro, muito forte a produção. O Canadá utiliza muito a produção de alta tecnologia, a chamada produção intensiva. Tá? Terei aula em breve sobre esse tema aqui na aula também, com mapa mental desenhado. Tá? E um destaque óbvio, tá? Até porque o território é propício a isso, tendo a floresta de maior extensão territorial, a floresta boreal, né? Lá naquele norte, lá vazio, a extração madeireira e a indústria de papel e celulose também é muito poderosa lá no Canadá. Tá? Em termos populacionais, tá? Tem total relação com a economia. A gente destaca que essa economia muito poderosa se divide para poucas pessoas, tá? Isso porque a população do Canadá é pequena e muito concentrada. Então, ela é considerada um país pouco povoado. Claro, não é assim uma população inexpressiva, são 38 milhões de habitantes atualmente, tá? Só que para um território de quase 10 milhões de quilômetros quadrados, o que se reflete em uma densidade demográfica de 4 habitantes por quilômetros quadrados. É uma das densidades demográficas, ou seja, a população relativa ao território, mais baixas atualmente, tá? Tem muitos recursos disponíveis. Isso acaba beneficiando a população em uma série de reflexos socioeconômicos, tá? Porque você tem uma economia monstruosa, dividida para poucas pessoas para o tamanho desse território, geoeconomicamente falando, tá? E não é à toa que o Canadá apresenta indicadores altíssimos, tá? O envelhecimento médio é alto, é a maior expectativa de vida das Américas, 84 anos de idade, tá? Mas também sofre com a crise de natalidade, ou seja, os canadenses estão ficando com uma média muito alta, os casais jovens tendo cada vez menos filhos por uma série de fatores, tá? Eu vou dar uma aula depois sobre isso, sobre demografia, explicando a crise de natalidade, especificamente é um dos tópicos, tá? Mas basicamente é um processo que ocorre em economias mais avançadas, tá? Muito comum os casais se programarem mais para ter filhos, a mulher entrando no mercado de trabalho, com uma série de conquistas de direitos tem reflexos nisso também, os métodos contraceptivos e tudo mais. Mas o Canadá tem esse padrão de pirâmide etária se invertendo por conta desse processo. Tem muita dificuldade com o sistema de previdência, tá? Com o sistema de aposentadoria, porque necessita de mão de obra jovem, já que os trabalhadores estão envelhecendo, é uma população envelhecida, tá? E é por isso que o Canadá é um dos países mais abertos do mundo para a imigração, porque há uma necessidade constante de reabastecer a mão de obra, reabastecer o mercado de trabalho. E por isso que o Canadá é hoje um dos maiores estimuladores da fuga de cérebros. Um conceito, né, que resume um processo de absorção do mercado de trabalho por parte da melhor mão de obra de outros países. Tá? É um processo muito sério, muito danoso para as economias mais frágeis. Aqui eu coloquei o Brasil de exemplo, porque o Brasil gasta muito com as melhores mãos de obras que se formam aqui, com os melhores trabalhadores. Porque eles se formam, de certa maneira, quase todos em universidades federais, as universidades públicas que são as melhores do país. Então, elas são custeadas com a grana pública, mas depois elas não servem o próprio país. Elas acabam sendo absorvidas por um mercado internacional, tá? Então, até porque muitas vezes não tem essa vaga complexa de economias avançadas num frágil mercado brasileiro, muito primarizado, tá? Então, o Canadá estimula muito, tá? Era muito comum a gente ter esse exemplo num livro, mostrando para os alunos o que acontece aqui com os engenheiros do Colégio Politécnico da USP, aqui na cidade de São Paulo, tá? Muitos deles, ao chegar no penúltimo ou último ano, assinavam contratos já com empresas canadenses para, assim que se formassem, já imigrar. Então, eles não chegavam nem a adquirir experiência no mercado brasileiro, tá? Então, o Canadá é uma economia que absorve isso, porque é mais barato para eles pagar uma mão de obra de ponta brasileira do que uma mão de obra de ponta canadense, beleza? Outro ponto também que esse envelhecimento médio favorece, essa abertura à imigração, são programas de acolhimento a refugiados, tá? Então, o Canadá tem uma visão internacional muito forte, também muito abastecida por própria iniciativa do país. O país tem uma grana que serve para isso,
tá? Então é um país que investe em programas de bem-estar social, inclusive para imigrantes, tá? Que são basicamente programas de transferência de renda, saúde pública, educação pública de alta qualidade. Isso tudo se reflete em altos indicadores socioeconômicos, tá? Então o Canadá adquire uma fama, e não só a fama de ser um excelente lugar para se viver, tá? E muito acolhedor, alimenta essa visão de um país amigo, tá? Algo que, assim, eu tenho algumas críticas que eu vou trazer aqui nessa aula, né, embasadas em acontecimentos recentes da atualidade do Canadá, principalmente no que se refere aos nativos. Agora, isso aqui, gente, atualidades puríssima, tá? Muito se fala do Canadá ser um país de paz e tranquilidade. Falam que o problema mais sério do país é um furto numa banca de jornal, tá ligado? Mas nunca foi assim para as diversas etnias indígenas do país. Um caso que estourou em 2021, mais ou menos em maio, né, foi que encontraram mais de 700 sepulturas desconhecidas nas províncias do norte, tá? E alguns dias depois em províncias vizinhas do norte, lembrando que o norte tem a maior concentração indígena, né? E no total de mais de 1.150 sepulturas encontradas, tinha uma coisa em comum. Elas ficavam próximas ou no próprio local de internatos governamentais para crianças indígenas que foram dirigidos pela Igreja Católica entre 1883 e 1996. E mais de 150 mil menores indígenas foram separados de suas famílias e enviados à força para esses lugares, onde eles sofreram doenças, abusos físicos e sexuais, tá? Um escândalo seríssimo que movimentou as lideranças indígenas, gerou muitos protestos e repercussão internacional acerca do Canadá, um país que tinha fama de ser aquele país complicado e perfeitinho, de repente se viu com um problema muito sério, um genocídio nativo comprovado, e até anos recentes, tá? Vocês viram que até 1996, tá? E aí, óbvio que as lideranças indígenas na Câmara dos Comuns, né, que é uma minoria expressiva do país, mas bem unida, acaba conseguindo eleger representantes, pronunciaram-se, né, falaram que o retrato idealizado dos canadenses como um país muito diverso, inclusivo, feliz e descolado, está longe de ser compartilhado pelos povos nativos do país. Uma das ativistas mais conhecidas do país, né, ela é mundialmente conhecida, já foi na ONU e tudo mais, a Mumilak Kakak, afirmou em entrevista para a BBC que o Canadá não foi construído a partir de gente branca, foi construído às custas dos povos indígenas, tá? E ela fez essa afirmação numa entrevista logo que aconteceu, se pronunciando sobre esse caso nefasto. E é isso, gente. É basicamente o que vocês precisam saber. Eu acrescentaria aqui só a atuação internacional do Canadá, né, que participa de blocos econômicos muito importantes, além da parceria com os Estados Unidos e o México, né, a APEC, que é a União Ásia-Pacífico, o G7, onde estão as economias mais importantes do mundo, né, e o G20, tá? Então, o Canadá tem uma atuação protagonista no cenário das relações econômicas internacionais, na globalização, portanto. Tem episódios de disputa comercial aí com o Brasil, tá? Que a empresa canadense já disputou, a Bombardier, né, empresa canadense do setor aéreo, já disputou o mercado, já exerceu protecionismo de mercado contra a Embraer, e o Brasil já processou na Organização Mundial do Comércio e ganhou, tá? O Canadá sempre envia uma reserva de exército, de equipamentos militares nas ajudas humanitárias, teve atuação, inclusive, na guerra da Síria, recentemente, tá? Mas acho que isso tudo aqui resume um pouco do que vocês têm que saber de geografia e geopolítica do Canadá. Já estou me alongando demais, tudo fica para o próximo episódio. Acho que eu vou falar sobre México essa semana ainda, tá? Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no meu canal, curta o vídeo, comente. E é isso, galera. Tchau, tchau. Até mais.